Vocês vão gostar de ver larvas vivas, se mexendo, dançando para vocês, tá bom? Então, o método de Rugai ou o método de Birman Moraes, que é um outro método que tem o mesmo princípio, ele vai ter o foco de pesquisar larvas de fungos, principalmente de estrongiloides estercoralis, por conta daquelas particularidades no ciclo do parasito que a gente já discutiu, tá bom? Aqui a gente vai fazer o método de Rugai. O que muda de um método para o outro? Basicamente as vidrarias que a gente utiliza para executar a técnica, tá? Mais tempo, o princípio é tudo mesmo. Então o princípio ele é hidrotermotropismo, tá? O que seria isso? Uma migração ativa de larvas que são atraídas pela umidade da água e pelo calor. Então a gente vai utilizar água quente, basicamente isso, para atrair essas larvas. Só que para a técnica dar certo, essas larvas precisam estar vivas. Então o ideal é que sejam fezes frescas, tá? Porque senão elas podem ter morrido. Eu preciso que elas se movimentem para que elas passem pela gase que a gente vai utilizar, saiam do material fecal, caiam na água e sejam ok? Então, se forem fezes mais velhas, ou coletadas com conservante, ou mesmo fezes diarreicas, a gente não consegue fazer essa técnica porque eu quero reter as fezes e fazer só as larvas saindo. Se tiver diarreico, vai misturar tudo, isso pode dificultar um pouco a visualização, tá? Ih, vou espirrar. Obrigada. Provavelmente. O que eu preciso trazer aqui para vocês? Eu trouxe um parasito que ele causa meningite eosinofílica. Vocês precisam ficar com medo? Não. Não é a forma infectante para humanos. Desculpa. Não é a forma infectante para humanos, é a forma infectante só para hospedeiros intermediários que são moluscos, tá? Mas ainda assim, vão ser larvas que vocês podem verificar. Elas não vão entrar dentro dos critérios de diferenciação e classificação de larvas que eu vou ensinar para vocês. Onde a gente vai aprender a diferenciar larvas, tanto rabditoides quanto filarioides, de estrongiloides estercoralis e ancylostomídeos, que é o que a gente mais encontra, principalmente de estrongiloides. Tá bom? Mas é para que vocês vejam que é um Rugai positivo, ok? Então, ó, existem várias formas de fazer essa técnica. A gente pode vir, colocar uma gaze dobrada em 4 partes aqui no bocal do tubo coletor, tá? No coletor universal, e passar uma fita ou elástico. E aí coloca ele com a gaze virada para baixo e as fezes na gaze em contato com a água quente e deixa ali de 1 a 2 horas, tá? Geralmente 2 horas é mais efetivo. Ou, de repente, na impossibilidade de utilizar o próprio tubo coletor, a gente pode fazer uma trouxinha, tá? Que é o que a gente vai fazer hoje. Eu ia falar que não tá fedendo. Não, vou ter que sair por causa da tosse. Essas fezes são de ratos. Twister, aquele ratazana de laboratório, branco do olho vermelho, tá bom? Nossa, específica. Aquelas bem nervosas. Não, eles não são nervosos, eles são muito bonzinhos. Então, ó, a gente pega a gaze, abre bem, e aí a gente vai colocar um na horizontal, um na vertical e 2 na diagonal. Tá bom? Como se fosse um asterisco de gases. E aí a amostra a gente vai colocar aqui no centro. O que a gente preconiza, pega um pouquinho de água aqui mesmo, só um pouquinho para umedecer as fezes, elas estão um pouco sólidas, para ficar mais fácil. O que a gente preconiza é que aqui no centro a gente coloque cerca de 10 gramas de fezes, então é uma quantidade maior de amostra, tá? Essas amostras elas estão frescas, eu coletei antes de sair do centro para cá, tá bom? Então se tiver larva aqui elas ainda estão vivas. Eu só vou umedecer um tiquinho para facilitar misturar elas e colocar aqui na gaze, tá bom? Quando a amostra está mais sólida é difícil, mas geralmente a gente só pega a amostra, homogeneiza, faz a macroscopia, como vocês estão acostumados, e depois coloca
bastante, é mais ou menos 10 gramas. E aí, nesse momento, vocês fingem que vocês estão espalhando Nutella no pão. Acabou com a Nutella. Se eu não traumatizá-los, eu não fiz meu papel direito. Tá? Eu vou deixar um pouquinho de amostra aqui para que vocês também façam, tá? Nesses pequenininhos, vocês pegam menos amostra, divide o que sobrou aqui nos 4 grupos e faz nesses pequenininhos, tá? Então, espalhei mais ou menos 10 gramas, vocês vão colocar um pouco menos, não tem problema, tá? E aí, eu fecho a minha trouxinha. Pode ser com uma fita adesiva, com um elástico. E o que acontece? Depois que eu fechar a minha trouxinha, eu tenho que colocar ela dentro de um cálice de sedimentação, no método de Rugai. Só que se eu soltar ela aqui dentro, ela vai vir pro fundo, porque ela é pequenininha. Então, às vezes a gente tem que ser um pouquinho de engenheiro biomédico, sabe? E aí eu deixo ela penduradinha, por quê? Se ela vem aqui por fundo, na hora que eu for levantar ela para pegar a amostra, eu vou ressuspender a amostra e eu posso não achar as larvas, elas vão estar sedimentadas aqui no fundo, tá? E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou preencher com água até a água entrar em contato com a superfície inferior da trouxinha e vou deixar por 2 horas. A água ela precisa estar aquecida, então ela vai estar entre 40 e 45 graus, não podendo estar muito abaixo disso e nem acima disso, senão não vai estimular as larvas ou vai fazer uma sopinha de larva, tá bom? Que não é o ideal. Eu tô esquentando a água no banho-maria, tá? Porque é mais prático aqui pro nosso laboratório, mas a gente poderia esquentar no bico de bolsa e no micro-ondas se nós tivéssemos, ok? Sempre com um termômetrozinho pra gente verificar se a temperatura realmente está dentro da que é preconizada. Eu vou tirar essa água aqui que ela tá fria, vou ali no banho-maria, encho com a água quente, coloco aqui e deixo. E aí, depois do intervalo que a gente vai analisar. Então eu vou deixar aqui em cima, ó, dividam entre os 4 grupos, tá? O que sobrou aqui dessa amostra e cada grupo faz nesse pequenininho um rugaizinho. Qual a quantidade para cada grupo? Não quero assim. Qual é o nome desse método? Rugai. 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 Método baseado, né, no princípio do hidrotermotropismo, utilizado para pesquisa de larvas de hongos. Tá bom? Tá bom.